A paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Estar feliz com Jesus, seja na luta, na dificuldade, na tribulação. Nós estamos felizes porque nós estamos firmados naquele que tudo pode, naquele que sustenta os nossos corações, as nossas vidas. Haja o que houver, Ele sempre estará conosco. Amém? Que nessa noite você possa, com toda alegria no seu coração, você que está aqui, ter essa liberdade de se sentir na presença do Senhor, sentindo o seu espírito, a sua alegria e o prazer de estar na casa do Senhor. Por isso que o salmista Davi disse: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 dias longe da sua presença. Um dia, irmãos, faz uma diferença enorme. É por isso que nós viemos para cá, essa noite, como estivemos de manhã, e estamos aqui na presença do Senhor. Amados, convido você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos a um texto de Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 15, o versículo de número 13. É um texto bem conhecido, mas tem uma rica e grande e oportuna palavra nesse texto. Eu gostaria nessa noite de compartilhar com a igreja. Nos diz assim: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, mais uma vez estamos aqui. Que os nossos ouvidos, os nossos corações estejam prontos, Senhor, porque esta é a Tua palavra. E que o Senhor nos alcance nessa noite, e que o Senhor revele aos nossos corações a Tua vontade, porque a nossa esperança está em Ti. Senhor, sê conosco, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, e ele descreve nesse texto sobre uma vida abundante. O apóstolo Paulo, ele sempre teve uma preocupação com a igreja. Em todas as suas cartas, direcionada a todas as igrejas, ele sempre preocupava que a igreja fosse não somente admoestada, mas ela fosse edificada, ela fosse impactada pelo poder da palavra do Senhor. E com todo esse zelo, esse cuidado, o apóstolo Paulo escrevia todas as cartas para que a igreja recebesse da parte do Senhor aquilo que o nosso Deus já tinha pronto e preparado para o crescimento da sua obra e o crescimento da sua igreja. Tanto é que as igrejas, por onde Paulo ele passou, por onde Paulo abriu, para onde Paulo fez toda a obra missionária, as igrejas cresceram, expandiram, e muitas pessoas foram salvas, impactadas pelo poder da palavra do Senhor. E não é diferente nos dias de hoje, a palavra de Deus continua a mesma, porque assim como o Senhor é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente, a sua palavra, ela permanece para sempre. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz para os nossos corações. E nós vemos aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, logo após ele escrever no capítulo 15, algumas orientações sobre como nós nos portarmos diante do próximo e não olhar simplesmente para nós mesmos, mas para a vida daqueles que nos cercam. E às vezes nós estamos olhando as situações, olhando para tantas coisas e esquecemos que aqueles que nos cercam estão juntamente conosco na mesma jornada, na mesma caminhada de uma vida cristã, uma fé abundante diante do Senhor, e almeja também uma vida eterna e uma vida abundante diante do Senhor.
E o apóstolo Paulo, escrevendo tudo isso que o capítulo vem nos dizer, nós deparamos com esse versículo, aonde nós encontramos aqui alguns pontos importantes. Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. E o primeiro dele eu queria compartilhar e fazer uma pergunta, e ao mesmo tempo nós encontramos uma resposta para isso. De onde vem a vida abundante? A vida abundante, ela vem do Deus de esperança. O apóstolo começa a escrever esse versículo e ele diz: o Deus de esperança, porque o nosso Deus, o Deus nosso, o Deus que servimos, o Deus que bendizemos, o Deus que eu e você nós adoramos, Ele é a fonte da vida abundante. Está em Deus toda a abundância de vida. O poder para uma vida maiúscula não vem de dentro, mas do alto. Não da autoajuda, mas da ajuda do alto. Quantas pessoas hoje estão correndo atrás de situações, atrás de palavras ou de instruções, precisando de autoajuda para poder caminhar. Eu e você, nós não precisamos de autoajuda, nós não precisamos de uma palavra descolada, ou de uma palavra de um contexto muito bonito, aonde se coloca tantas coisas, e aonde isso vai adentrando a minha alma, o seu coração, querendo mexer simplesmente nas nossas emoções e nos nossos corações. Mas nós precisamos da palavra viva, da palavra eficaz, a palavra abundante, porque a palavra do Senhor, ela produz em nós um poder que vem do alto, um poder que transforma, e conhecer o Deus da palavra, é a própria essência da vida, para nós termos uma vida eterna e abundante no Senhor. E nós precisamos compreender que glorificar ao Senhor é gozar para sempre de uma vida abundante diante dEle. É gozar para sempre de uma vida eterna diante dEle. Porque nós estamos diante dEle, da sua presença, e o principal objetivo das nossas vidas é alcançarmos nele aquilo que nós precisamos e alcançarmos a vida eterna. Por isso que nós precisamos compreender, amar a Deus é o maior de todos os mandamentos. O nosso Deus é o Deus de esperança, com Ele a vida, a caminhada se torna melhor. Aleluia. Irmãos, não tem como nós caminharmos diante do Senhor, não tem como nós termos uma vida abundante, se nós não colocarmos diante do Senhor as nossas vidas, os nossos corações, nos aproximarmos do Senhor, nos relacionarmos com Ele de uma forma abundante. Por isso eu posso dizer para você que a nossa esperança, a nossa confiança vem do nosso Deus, porque Ele é a fonte de toda a esperança. Uns esperam que dias melhores venham, outros esperam que a pandemia passe logo, outros esperam que a inflação caia, outros esperam que o mundo melhore. Muitos estão esperando tantas coisas, mas irmãos, a nossa esperança não está aqui, e nem das coisas que aqui ficam e perecem, mas a nossa esperança está no Deus eterno, o Deus maravilhoso, o Deus da nossa salvação, porque nós esperamos nele. E nós confiamos no Senhor. Por isso que o salmista diz, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós aqui fazemos menção do nome do nosso Deus. Aleluia! Estou fazendo uma arte aqui, irmãos, não repara não, viu? E aí eu digo para você, em quem consiste a vida abundante? Aonde? Aonde eu encontro a vida abundante? Qual é a consistência para que eu tenha uma vida abundante? Aí parte do versículo diz, vos encha de todo gozo e paz. Irmãos, o mundo está numa corrida maluca, numa corrida desenfreada. As coisas estão muito loucas. Nós estamos vivendo tempos hoje difíceis, como diz a palavra, trabalhosos, tempos confusos, tempos que trazem insegurança, incertezas. Talvez o teu coração esteja sofrendo porque você está vendo tanta coisa acontecer e você não sabe do futuro, você não sabe do amanhã. Talvez a sua esperança esteja esvaindo.
Talvez você não consegue compreender as coisas, porque talvez a alegria tenha sido tão pequena e às vezes não tenha alcançado o teu coração como é necessário alcançar. Porque muitos estão buscando essa alegria e essa paz em ter o sucesso, em ter uma vida repleta de bens, em ter uma vida muito tranquila, em desfrutar dos prazeres daqui, das coisas corruptíveis desse mundo. Talvez seu coração tenha em certos momentos atentado para isso. Olha, se eu tiver uma casa melhor, vai ser assim. Se eu tiver um carro do ano, um carro que seja assim, vai ser assim. Se eu tiver tanto dinheiro, se eu tiver isso, e os prazeres da vida começam a rondar o seu coração, como tem rondado o coração de muitos. A paz, o sucesso. Quantos têm buscado o sucesso nas redes sociais? Quantos hoje têm depositado a sua vida nas redes sociais e têm se tornado pessoas depressivas, pessoas vivendo tantas situações, doentes na alma, no espírito? Mas a minha esperança, irmãos, a tua esperança está no Deus vivo, o Deus da nossa salvação. Nós não esperamos em nada aqui, mas nós esperamos no Senhor, porque as redes sociais vão passar, os bens vão passar, o carro vai passar, todas as coisas dessa vida vai passar, o sucesso, a fama, os prazeres da vida, os corredores imundos da antivida, aonde muitos estão vivendo ali, grande miséria, as suas vidas estão dominadas pelas drogas, pelos craques da vida, por tantas outras coisas, mas eu e você, nós temos uma vida abundante, uma vida em Cristo, porque Ele nos enche de todo gozo e de toda paz, que vem do alto para mim e para você, aleluia. Quanto fracasso, irmãos, quantas desilusões, quanta falta de paz, quanta falta de alegria, quanta falta de esperança. Mas há uma diferença para mim e para você. Eu e você, nós podemos experimentar isso. A vida que Deus oferece para mim e para você, ela está marcada por uma felicidade muito mais além. Uma felicidade, uma paz que excede todo entendimento. Por isso que o apóstolo escrevendo diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Isso é segurança, irmãos. O meu coração é guardado em Cristo, o seu coração. Talvez você esteja vivendo momentos que o seu coração tem balançado, situações têm afligido, a árvore está assim, quase tombando e caindo, mas você não vai cair, porque quem te sustenta é o Senhor, Ele é a minha, Ele é a sua raiz. E nós sabemos que a nossa felicidade é plena no Senhor, é por isso nós podemos buscar a Ele. E o problema do homem continua sendo isso. Ele não busca na fonte correta. Ele não busca a felicidade onde tem que buscar. Ele está buscando em fonte errada. O contentamento com o prazer é pequeno demais, muito efêmero, muito pequeno. Enquanto Deus nos criou para eu e você viver o maior dos prazeres, que é amá-lo, e viver uma intimidade real e verdadeira com Ele, na presença de Deus. Eu quero dizer para você que há delícias perpétuas, há delícias perpetuamente em Deus para mim e para a sua vida, aleluia. Talvez você tenha pensado em tantas coisas, talvez você tenha procurado em tantas coisas se satisfazer o seu coração, a sua alma, e você não encontra essa satisfação, você não encontra esse prazer, porque todo prazer emana do nosso Deus, toda graça, toda alegria, todo contentamento vem dEle, e nessa noite Ele quer encher o teu coração, Ele quer fazer você transbordar, porque Ele é Deus sobre a minha e sobre a sua vida, aleluia. Em terceiro lugar, como podemos obter a vida abundante, aleluia. Aí dentro do mesmo versículo nos diz, no vosso crer. Irmãos, a vida abundante, ela não é esforço. Ela não é esforço humano.
A vida abundante não é esforço e nem de pretensões e virtudes humanas. Ele é alcançado pela fé no Deus vivo, o Deus nosso Senhor, o Deus da nossa salvação. Que nessa noite eu e você possamos tomar posse dela. Não quando nós alcançamos ou estamos numa posição mais destacada ou elevada. Irmãos, isso não leva a nada. Quantas pessoas, a partir do momento que elas alcançam alguma posição, ela não assume, na verdade, a posição que ela tem que assumir diante da posição. Vocês entenderam isso? Elas querem ser diferentes, elas querem ser mais, elas querem ser mais do que a outra pessoa. O Senhor não nos chamou para isso, por isso nós somos servo, e nós estamos aqui porque nós somos servo. Eu te sirvo, você me serve, nós somos para servir uns aos outros. É para isso que Deus nos chamou, Ele nos serviu, e nós servimos uns aos outros, porque nós somos servos do Senhor, e Ele nos faz vivermos na condição de servos, aleluia. Mas quando cremos que Deus, a fé é o instrumento mediante o qual nos apropriamos da vida em Cristo Jesus, aí uma coisa acontece, como Ele mesmo disse, o Senhor Jesus. Isso está lá em João capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior, aleluia. Quantos irmãos estão vivendo uma sequidão nas suas vidas? O rio de Deus não está fluindo mais. Parece que a fonte já está secando. Ele já não consegue mais fazer com que esse rio jorre, que essa fonte venha jorrar. Talvez você esteja vivendo esse momento. Talvez já está gotejando, sabe o que é isso? Igual um conta-gota, está ali, ó, está caindo. Sabe? E você já não consegue mais entender o que está acontecendo. Ou talvez você está desfalecendo, desanimando e achando que o tempo encerrou, que as coisas param por aqui. Mas nessa noite eu te digo que a fonte, ela não seca, porque quem faz jorrar é o Senhor. E nessa noite Ele quer fazer que as águas vivas, que Ele possa, e somente Ele pode fazer, venha fluir no seu interior, aleluia. Como eu disse de manhã, talvez você está como aquele rio, que já está secando. Talvez já não está quase nada de água ali. Mas quando a chuva vem, irmãos, o cenário começa a mudar. As águas começam a brotar. As nascentes começam a crescer o volume de água. As coisas começam a se tornar diferentes, e aquele rio começa a tomar um volume, e as águas começam a descer em grandes proporções. Deus quer que nessa noite, esse rio que está secando, seja inundado pela sua graça, e você venha transbordar na presença dEle, e rios venham fluir no teu interior, capaz de inundar a muitos, capaz de alcançar a muitos, porque esse é o propósito do Senhor para mim e para a sua vida, aleluia. Em quarto lugar, irmãos, por que devemos possuir a vida abundante? Para que sejais ricos de esperança. Deus nos chama para sermos ricos de esperança. Esse capital, irmãos, nada se compara a ele. Ele é muito mais valoroso do que o ouro, do que os bens, do que todas as riquezas que eu e você possamos imaginar. Esse capital, ele vai muito além. Nenhum ouro do mundo, nenhuma riqueza que está por aí, nenhum Bitcoin, nada pode comparar a essa grandeza, a essa riqueza, que é nós sermos ricos de esperança, irmãos. Porque a esperança, ela não morre aqui. A esperança, ela continua.
até aquele grandioso dia, e quando nós estaremos com o Senhor, nós ainda viveremos com Ele eternamente, e essa esperança alcança o meu e o teu coração. Nós somos restaurados por Ele, para vivermos uma vida abundante, uma vida diante da sua presença, dentro do seu querer, uma vida de esperança, aleluia. Ser rico de esperança, eu posso dizer com toda certeza para você que é melhor do que você acumular bens, do que você ter ouro, do que você ter prata. Mas a esperança, irmãos, nada se compara, porque muitos que têm bens, muitos que têm riqueza, quando vão para a sepultura, tudo fica aqui, tudo se acaba. Irmãos, o que permanece é a nossa vida diante do Senhor. E eu quero dizer para você, mais do que isso, nós aguardamos um novo céu, uma nova terra, a nova pátria celestial. No céu, lá é o nosso lar, lá está o nosso maior tesouro, lá está a nossa maior recompensa, porque nós seremos transformados pelo Senhor, nós seremos moldados e modificados. Esse corpo terreno corruptível vai passar, mas nós receberemos um novo corpo, um corpo celestial, um corpo dado pelo Senhor, e com Ele nós estaremos para sempre, vivendo um corpo semelhante ao dele, aleluia. Sabe o que é isso, irmão? Isso é riqueza. Isso é melhor do que as riquezas daqui. Por isso que o Senhor Jesus disse: não ajuntais tesouro na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça ela corrói, onde a ferrugem corrói, e assim por diante. Mas ajuntais tesouro no céu, lá está o meu tesouro, lá está o seu tesouro. A nossa esperança está nos céus, porque aqui nós caminhamos como peregrinos, e peregrinos em terra estranha. Você está aqui de forma passageira, vai passar. Os pés desse mundo é passageiro, tudo vai passar, mas os nossos olhos estão fitos na recompensa eterna, no dia do Senhor, na sua vinda. Por isso que nós esperamos novos céus e nova terra. Essa é a maior alegria da igreja. Irmãos, quanta gente está procurando o Senhor para que a sua saúde seja restaurada. Não é errado isso. Quanta gente está procurando o Senhor para ter bens, para recuperar a sua vida financeira, para isso, para aquilo, irmãos. Estão perdendo tempo com coisas que vão ficar aqui, irmãos. Mas nós não estamos procurando o Senhor só por coisas corruptíveis que vão ficar, mas nós procuramos, estamos na presença do Senhor, porque nós vamos viver uma vida eterna, abundante diante dEle, e nós estaremos com Ele para sempre. Isto é a maior riqueza para a minha e para a sua vida, aleluia. E em último lugar, queridos, como podemos viver a vida abundante? No poder do Espírito Santo de Deus. A vida abundante no poder do Espírito Santo, ela pode ser vivida com a vida depositada ao Senhor, na sua presença. Mas ela não pode ser vivida na força da carne. Ela precisa ser experimentada e vivida no poder, na forma que é necessário nós vivemos, no poder do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito do Senhor foi enviado para isso. Quando Jesus ascendeu-se aos céus, Ele disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Era uma ordenança que o Senhor disse a eles. E eles fizeram isso. Eles ficaram e foram para o cenáculo. E ali eles começaram a orar. E depois de uns dias a promessa de Deus foi derramada sobre eles. E houve-se entre eles línguas repartidas como línguas estrangeiras. Línguas de diferentes nacionalidades. E línguas dos anjos, línguas dos céus, línguas do Espírito Santo. E aqueles que estavam ali não entendiam, achavam que eles estavam bêbados, achavam que eles estavam loucos, malucos, mas eles estavam cheios da presença do Espírito de Deus.
Esta é a maior riqueza minha e sua, é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque Ele é o nosso Consolador, dele emana todo o poder para uma vida abundante, irmãos. Ele nos capacita a viver uma vida de santidade, uma vida de amor. Ele nos reveste de forças para enfrentarmos as lutas, e no poder do Espírito Santo, nós somos embaixadores de Deus nesse mundo, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos uma vida abundante, aleluia. É necessário que isso aconteça comigo, é necessário que isso aconteça com você. Eu tenho certeza que você está aqui essa noite, o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele fala o mais profundo da minha alma, fala o mais profundo do seu coração, também nessa noite, dos nossos corações. E Ele nos traz a esse compromisso, para que eu e você nós possamos viver uma vida abundante diante do Senhor, aleluia. Por isso eu posso te dizer com toda certeza nessa noite, e o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, graças a Deus. Não deixe que passe de você essa oportunidade essa noite, mas que você possa ceiar nessa noite com teu coração diante do Senhor, de uma forma diferente, que você possa estar com o seu coração aberto, a sua vida diante do Senhor, porque eu quero dizer para você nessa noite, de forma abundante, Ele está aqui enchendo nossos corações e nos trazendo a segurança, para nós vivermos uma vida abundante diante dEle. Viva muito melhor do que você está vivendo hoje. Há uma oportunidade para isso. Viva muito melhor, você pode viver muito melhor. Mas como eu posso viver? Uma vida abundante diante do Senhor. A cada dia nós vamos caminhando, nós vamos crescendo, e a abundância de alegria, de poder, de prazer, uma vida regada aos seus pés, vai tomando conta das nossas vidas. Então nessa noite eu digo para você com toda certeza, o Senhor quer que eu e você, nós possamos viver uma vida abundante na presença dEle. Amém, amados? Nós já queremos ceiar. Essa é a palavra que Deus tem para os nossos corações essa noite. Eu gostaria de convidar o presbítero Caio, que ele nos conduzirá à ceia do Senhor essa noite, que você possa ceiar com teu coração aberto diante do Senhor, com toda alegria no seu coração, porque você tem uma vida abundante em Cristo Jesus. Amém.